Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 10, Espírito, o âmago da vida humana. A palavra âmago, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz que é a parte mais íntima, a parte mais profunda, a parte central. Então, o Espírito, ele é a parte mais íntima da vida humana. O Espírito, ele é a parte mais profunda da vida humana. O Espírito é a parte central da vida humana. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são o sopro divino, a concessão do Espírito. Segundo, Espírito, pecado e santificação. Terceiro, regeneração e adoração. Nosso texto áureo se encontra em Zacarias capítulo 12, versículo 1, que diz: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. A verdade prática diz que uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige o nosso corpo para adorar e servir ao Criador. A palavra-chave é Espírito. Primeiro tópico, sopro divino, a concessão do Espírito. Primeiro subtópico, o fôlego da vida. Então o corpo humano ele é feito de uma matéria pré-existente, que é o pó da terra. Estava inerte, estava parado até receber o sopro divino, que é o fôlego da vida. Ação que gerou um terceiro elemento, como vocês podem ver aqui na parte superior, gerou um terceiro elemento, que é chamado de alma vivente, segundo diz Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Então antes disso, toda a criação havia sido feita por meio de ordens verbais, de ordens faladas. Primeiro, haja. Segundo, ajuntem-se. Terceiro, produza. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículos de 3 a o versículo de número 11. Então o homem, que é a matéria, recebeu a vida espiritual, vida consciente, pelo elemento espiritual soprado por Deus. Então o Espírito é a parte imaterial, a parte não material, através da qual nós estabelecemos comunhão com o Criador, com o Deus Todo-Poderoso. Então, a vida ela é transmitida à alma, que por sua vez é expressa por meio do corpo. O segundo subtópico fala sobre a singularidade do Espírito. Então, a alma e o Espírito eles são mencionados ao longo do Antigo Testamento e também ao longo do Novo Testamento como componentes imateriais. I, tem o I na frente, tá? Imateriais, não materiais, mas distintos, diferentes. Zacarias 12:1, conforme nós já lemos, né? Diz que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Então, Jó, ele faz a referência ao corpo, representado pela boca, ao espírito e também à alma. Lá em Jó capítulo 7, versículo 11. Lembra que estamos falando do Antigo Testamento aqui, né? Por isso, não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Então aqui você vê que o homem é tripartido. Desde o Antigo Testamento já é falado sobre isso, desde Gênesis. Existe também o conhecido texto de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, irmãos, há quem diga que o espírito e a alma não se separam. Então tem essa teologia dizendo que a alma e o espírito, depois de unido, não se separa mais. Então nesse caso, a explicação do versículo 7, qual que é? O espírito volta a Deus, ele fica à disposição de Deus. Essa é a explicação de quem diz que não se separa. Porém, eu digo que a Bíblia diz o que ela quer dizer. A Bíblia, Deus, ele não tem dificuldade de comunicação. Então, quando ele fala uma coisa, é porque é exatamente aquilo que ele quer dizer. Lucas capítulo 16, versículos 22 ao 25, diz assim: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, onde estão só almas. No seio de Abraão só vão almas, ou no Hades só vão almas. E morreu também o rico e foi sepultado. No sepulcro só são corpos. Então a alma vai para um lugar, corpo vai para outro lugar. Versículo 23. E no inferno, a tradução nossa é inferno, tá? Mas lá no original é Hades. O que é Hades? Hades é o lugar dos mortos. E no inferno, ou no Hades, ele ergueu os olhos, estando em tormentos. Já estava sendo atormentado. Não estava no inferno literal, porque o inferno ainda não foi inaugurado. Mas estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Irmãos, isso aqui não é uma parábola. Eu vou dizer, por que não é parábola? Porque parábola não leva nome de pessoa. Aqui está falando de nome de pessoa. Mas Lázaro significa mendigo. Mas e Abraão significa o quê? Pois é, então tem nome de pessoas aqui, então não é uma parábola, é real, algo
verídico. Então viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. 24. E clamando disse, o rico está clamando, porque ele viu Abraão e ele viu Lázaro, que ele contemplou em vida, ele viu Lázaro lá no seio de Abraão, sendo consolado. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Ou seja, o que isso quer dizer? Não vai haver nenhum consolo, nem uma gota de água vai ser colocada na língua de quem está sendo atormentado. Não vai haver nenhum tipo de consolo. Aí o versículo 25, vou pular a primeira parte, vou lá para a segunda parte, diz assim, agora este é consolado e tu atormentado. Espera um pouquinho. Os dois morreram. Um foi levado para o seio de Abraão e o outro já abriu os olhos estando no lugar de tormentos. Então, para você entender, lugar de tormentos e o seio de Abraão, antigamente, no Antigo Testamento, era no mesmo lugar. No mesmo lugar. Um lugar chamado Hades, onde uma parte era o seio de Abraão, a outra parte era o lugar de tormentos, e no meio havia um abismo, havia uma separação, um abismo entre um lugar e outro, de forma que quem estava no seio de Abraão não podia passar para o lugar de tormentos, quem estava no lugar de tormentos não podia, não tinha como passar para o seio de Abraão. Então, nem um pouco de molhar o dedo, nem um pouquinho para poder refrescar o tormento do outro, não é possível, é impossível que isso aconteça. Então note que era o mesmo lugar. Depois que Jesus veio, ele levou o cativo o cativeiro, levou o seio de Abraão, hoje nós conhecemos como terceiro céu, que fica lá próximo ao Pai, ao Criador. No Antigo Testamento era de um jeito, no Novo Testamento é de outro. O Hades continua sendo o mesmo lugar, porém a parte do seio de Abraão já está vazia, porque Jesus levou as pessoas para o paraíso. Apocalipse também, capítulo 20, versículo 4, vai dizer assim, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas, viu o quê? As almas daqueles que foram degolados. Peraí, as almas daqueles que foram degolados, então a pessoa foi degolada e a alma dele estava lá, pelo testemunho de Jesus. Por causa por darem testemunhos de Jesus, eles foram degolados e as suas almas estavam lá. Lá onde? Lá próximo ao trono, debaixo do trono de Deus, pedindo justiça. Pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam sinal nas suas testas, nem nas suas mãos. E viveram, então estavam mortos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Almas estavam mortas? Não, o corpo estava morto. Então as almas dos que foram degolados, os corpos foram degolados e as almas estavam no trono clamando por justiça, clamando por vingança. Então, para uns a palavra rua, que no hebraico é espírito, ele é representativo dos dois elementos espirituais. Então quando fala espírito, para algumas pessoas eles entendem que são os dois, que é o espírito e que é a alma. Agora, para outros elas são independentes, então cada um tem a sua palavra. Psique é alma e rua é espírito. Então existe essa diferença tanto na palavra escrita no original como na palavra traduzida para nós na língua portuguesa. Gênesis 45, 27 vai dizer assim, porém, havendo-lhes, espera só um pouquinho que enroscou aqui, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. O espírito dele estava morto? Não, então, ou seja, o ânimo de vida dele retornou. E o Salmo 146, verso 4, sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. O que isso quer dizer, Valdecir? Quando o espírito sai da pessoa, a pessoa morre. Acabou, o fôlego de vida acabou, a vida também acabou. Então, da mesma forma, nefesh, que significa alma, nefesh significa alma. Aqui nós estamos falando, você não falou que era psique? Psique é no grego, no hebraico é nefesh, tá bom? Ou nefesh. Gênesis capítulo 35, versículo 18. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, ela chamou seu nome Benoni, mas seu pai chamou-lhe de Benjamim. Então, peraí. Saiu o espírito, morreu. Aqui está dizendo que saiu a alma e morreu. É exatamente isso daí que você está entendendo. Se saiu o espírito, morre. Se sair a alma, também morre. 1 Reis capítulo 17, versículo 21 vai dizer assim: então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus,
rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. Ou seja, ele tinha morrido, não tinha? A alma dele tinha saído, não tinha? Eliseu estava orando aqui, pedindo que a alma do menino tornasse para ele. Ou seja, corpo sem alma é igual morte. Corpo sem espírito é igual morte. O terceiro subtópico fala sobre a tênue divisão. A tênue, ela é muito pequena. O Novo Testamento ele se destaca quanto à diferença entre alma e espírito, pois ele menciona sem qualquer similaridade. Então no Antigo Testamento havia uma certa similaridade, que a pessoa conseguia entender que era a mesma coisa. No Novo Testamento já faz acepção, já faz uma separação entre ambos. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Paulo escrevendo aqui, né? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Vos santifique em tudo. Em tudo o que eu vou dizer? Em todo o vosso espírito, toda a vossa alma e todo o vosso corpo. Sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vê que é tudo separadinho. Cada um tem a sua palavra no original aqui. Hebreus 4,12 também vai falar assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra aonde? Até a divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus ela penetra aqui, da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, pensamentos e intenções do coração. Então, esse texto aqui ele se refere a uma tênue, a uma pequena divisão que há entre os dois componentes imateriais, que está falando do espírito e da alma. Apesar de todas as discussões teológicas, as escrituras elas fazem claras referências às três partes, distinguindo cada uma entre si. O resumo desse tópico diz que Deus concedeu ao ser humano o fôlego da vida, tornando um ser espiritual com capacidade de comunhão com o próprio Criador. O segundo tópico fala sobre espírito, pecado e santificação. Primeiro subtópico, pecados do espírito. Valdecir, o espírito pode pecar? Sim, está dizendo aqui que o espírito pode pecar. Então existem pecados do corpo, como prostituição, e também pecados da alma, como os maus pensamentos, mas também existem os pecados. Está difícil hoje, a língua está até enrolada aqui, deixa eu molhar um pouquinho. Mas existem também os pecados do espírito. Quais são os pecados do espírito? Orgulho, soberba, vanglória, arrogância e inveja. Percebeu que é tudo similar? Orgulho, soberba, vanglória, arrogância e inveja. Provérbios 16:18 vai falar assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Então, pessoa que é altiva, tem um espírito altivo, o que vai acontecer? Vai cair, é o que está escrito aqui em Provérbios. São piores, os pecados do espírito são piores que os pecados do corpo e causam terríveis males. Provérbios 15:25. O Senhor desarraiga a casa dos soberbos. Então aquele que tem um espírito soberbo, Provérbios está dizendo que a casa deles vai ser desarraigada. Mas o que é desarraigar? Desarraigar é arrancar pela raiz, ou seja, não vai sobrar nada. Também prejudica, os pecados também do espírito, eles prejudicam seus autores, aqueles que cometem, e destroem muitos relacionamentos. Tiago capítulo 3, versículos 13 ao 16. Vou ler somente o 16 aqui, tá? Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há o que? Perturbação e toda obra perversa. Então tudo que está falando relacionado a pecado de espírito, olha só o resultado que vai provocando. Então alguns pecados da alma e do corpo, como iras, como disputas, como maledicências, eles podem ser reflexos do pecado do espírito. Neemias 4, do 1 ao 8, vou ler também só um aqui, tá? E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então alguma coisa que foi gerada dentro do espírito dele, ele colocou para fora. Então em alguns casos não é difícil de perceber. Sambalate, Tobias, não falou de Tobias aqui, mas está na sequência dos versículos, tá? Tobias e também as demais pessoas não contiveram a sua soberba, não contiveram a sua inveja, mas Neemias ele continuou firme, ele redobrou a vigilância e também a oração. Romanos 12, 21 vai dizer assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E segundo subtópico fala sobre raízes do pecado.
Primeira aos Tessalonicenses 5:23, nós já lemos esse versículo, fala da santificação que deve atingir o ser humano por inteiro, né? Espírito, alma e corpo. Então a ordem apresentada, espírito, alma e corpo, ela não é aleatória, não é por acaso. Primeiro, a criação ela se deu do material para o imaterial, Gênesis 2:7, que nós já vimos também. Mas a redenção, criação e redenção. A redenção ela se dá do espiritual para o físico. Então, primeiro o Espírito Santo vem habitar no nosso espírito para que possa salvar todo o nosso ser. Espírito, alma e corpo vão sendo transformados. 1 de Pedro 1:23 diz: sendo de novo gerados, ou gerados novamente, não de semente corruptível, mas da semente incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Romanos 8:23. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, primeiro no Espírito, segundo no corpo. Então, se temos as primícias do Espírito no nosso Espírito, isso possivelmente vai salvar todo o nosso ser, chegando, atingindo o nosso corpo. Então, é no imaterial. O que é o imaterial? Aqui vai falar, é no imaterial, no coração, que o pecado fica enraizado. Então ele procura se enraizar no coração, na parte imaterial do ser humano. Mateus 15:19 diz assim, porque do coração procedem maus pensamentos, procedem as mortes, procedem adultérios, procedem fornicação, procedem furtos, procedem falsos testemunhos e procedem as blasfêmias. Olha só, tudo isso procede de onde? Tudo isso procede do coração, procede da nossa parte imaterial. Então, por isso a verdadeira santificação ela acontece de dentro para fora. Ezequiel 36:27. E porei dentro de vós o meu espírito. Então o Espírito de Deus vai habitar junto com o nosso espírito. E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Como que nós fazemos isso? Através do corpo, não é? Mas por que o corpo faz isso? Porque o Espírito de Deus está habitando dentro do nosso espírito e nos ajuda a fazer tudo isso daqui. Romanos 8:10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, tá vendo? Primeiro o Espírito vem habitar, vem cuidar do nosso espírito, para depois o nosso corpo seja salvo. Então, a falta dessa compreensão, ela representa a grave distorção da doutrina da graça pela confiança nas próprias obras. Então, distorceu tudo. A pessoa acha que ela vai ser salva porque ela é boazinha, porque ela pratica boas obras. Não, não é nada disso não. Nós vamos ser salvos por causa de Cristo, por causa do sangue derramado dele. É só dessa forma, não existe outra forma de salvação, somente essa. Então, mas porque eu sou bom, porque eu ajudo. Não, não tem como. O fato de você ser bom, refletir Cristo na sua vida, é uma coisa que pode te gerar uma recompensa, um galardão, porém salvação jamais, somente através de Jesus Cristo. Mateus capítulo 23, versículos 25 até o 28, eu vou ler só o 28, tá? Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Está chamando os fariseus de sepulcros caiados, por fora tudo bonitinho, mas por dentro morte. Efésios 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, não vem de nós não. Vem de quem? Vem de Deus. Salvação somente de Deus. Graça somente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então ficou muito claro nesse versículo que a salvação é pela graça, pela fé em Jesus Cristo. Não vem de nós mesmos e também não vem das nossas obras. Vem somente de Deus. Por quê? Porque se eu fosse salvo através das minhas obras, eu poderia me gloriar. Não, eu estou aqui porque eu mereço. Não, no negativo, ninguém merece. Então somente através do sacrifício de Jesus podemos receber a salvação. Terceiro subtópico, vencendo o pecado. Então a força do pecado, que está enraizada no nosso espírito, ela só é vencida quando nós deixamos de confiar em nós mesmos e confiamos na graça de Deus. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então Paulo ensina também que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 2. Agora, o que é impossível à força humana, ela torna-se possível mediante o poder divino. Romanos 8, versículo 3 e 4. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na morte. É complicado, né? Paulo fala difícil.
Versículo 4: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, revestir-se de mansidão, revestir-se de humildade, no modelo de Cristo, é essencial para uma vida espiritual saudável e frutífera. Filipenses capítulo 2, versículos de 3 a 8, um capítulo muito conhecido. Vamos ler somente o versículo 3, tá? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então a arrogância, ela sequer deveria ser nominada entre nós. Quando existe contendas contendas em nome de Cristo, é porque ainda não compreendemos o que é o verdadeiro cristianismo. Porque 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 vai dizer assim: ao servo do Senhor não convém contender. O resumo desse tópico diz que o pecado ele pode enraizar-se no espírito e a santificação começa no interior, pela ação transformadora da graça de Deus. Então, da mesma forma que o pecado ele começa se enraizando no espírito, no nosso coração, a santificação também ela vem de dentro para fora, ela vem do nosso coração, ela vem do nosso espírito primeiro. Terceiro tópico fala sobre regeneração e adoração. Primeiro subtópico, o novo nascimento. Então, a vitória sobre o pecado ela começa com o novo nascimento. Nasceu de novo, já está começando a ter vitória sobre o pecado. Começando a ter vitória sobre o pecado. Jó capítulo 3, versículos de 5 a 8, eu vou ler somente o versículo 7. Não te maravilhes de te ter dito, perdão, não é Jó, é João, tá? João capítulo 3, versículo 7. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus estava falando com Nicodemos que era necessário nascer de novo. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 6, vou ler só o primeiro também. E vos vivificou, vos deu vida novamente, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, quando o Espírito Santo de Deus vem habitar no nosso espírito, nós temos um novo nascimento. Nós que estávamos mortos em ofensas e pecados, passamos a estar vivos com Cristo na nossa vida espiritual. Então, isso era incompreensível para Nicodemos e o seu padrão religioso, assim como é para os que desejam mostrar aparência de piedade. 2 Timóteo 3,5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então, com o espírito altivo, resistem à verdade, também negam a inerrância e a infalibilidade da Bíblia, da palavra de Deus. 2 Timóteo 4,3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, conforme seus próprios desejos carnais. Nós não podemos ter comunhão com essas pessoas. 1 Timóteo capítulo 6, versículos de 1 a 5. Eu vou cortar algumas partes do versículo aqui, tá? Só para ficar mais inteligível. Versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, ao verso 4, é soberbo e nada sabe. Eu cortei uma parte. Versículo 5. Aparta-te dos tais. Segundo subtópico, em espírito e em verdade. Então, compreender o novo nascimento é fundamental para uma vida correta de adoração. Nicodemos e a samaritana expressaram um entendimento religioso limitado ao quê? Ao visível, somente aquilo que podia ser visto, somente aquilo que era terreno. João capítulo 4, versículo 20 diz: nossos pais adoraram neste monte, no Monte Gerizim, é a samaritana falando, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então ela estava preocupada com o que era visível, com a localização geográfica, mas não era isso que Jesus estava dizendo. Uma vida espiritual sadia, ela não se fundamenta em misticismos, mas assim numa comunhão com Deus, segundo o que diz as Escrituras. João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Então, o terceiro subtópico vai falar sobre um espírito quebrantado. O pentecostalismo clássico, tem vertentes de pentecostais, tá? Então, o pentecostalismo clássico, ele sempre buscou refletir o cristianismo bíblico, refletir a palavra de Deus, como Jesus ensinou a samaritana. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Está lá em João capítulo 4, versículo 24. A verdadeira e pura adoração ela nasce de um espírito quebrantado, como diz o Salmo 51, verso 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O resumo desse tópico diz que a regeneração espiritual ela é essencial
para uma adoração autêntica, verdadeira, original, que nasce de um espírito quebrantado, alinhado com a verdade bíblica. E a conclusão da nossa lição diz que o Espírito, que é o âmago da vida, ele nos para mantermos comunhão exatamente com Ele. Isso aí. Desfrutar na presença divina nos fortalece o espírito, alegra a alma e nos enche de vigor. Vigor é onde? No corpo, não é isso? Fortalecer o espírito, alegrar a alma e encher de vigor físico para enfrentar os desafios cotidianos em nossa jornada para o céu. Amém, meus queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, as suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.